Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo zera impostos de 34 medicamentos usados no combate à Covid-19. Rússia espera distribuir vacina contra coronavírus para a população em agosto. Aluno é expulso de universidade acusado de fraudar sistema de cotas raciais. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Universidade de São Paulo expulsou um aluno por fraudar as cotas raciais e sociais da instituição. Vamos falar com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Essa é uma decisão inédita, né? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, em 86 anos, é a primeira vez que a USP expulsa um estudante por burlar cotas raciais e sociais na universidade. Brás Cardoso Neto, de 20 anos, cursava Relações Internacionais. E foi depois de uma denúncia que a universidade passou a investigar o aluno. Em nota, nesta segunda-feira, a USP disse o seguinte, que não foi possível constatar as características fenotípicas do estudante com a autodeclaração ao grupo de pretos, pardos e indígenas, chamado PPI. Disse também que o aluno não atendeu ao critério social para o preenchimento da vaga. E pelo regimento da USP, o estudante ele não pode se matricular na USP por 5 anos, mas tem o direito de recorrer da decisão da universidade. Patrícia. Obrigada, Giovana. Os motoristas devem ficar atentos ao calendário. No próximo dia 3 de agosto, os postos de combustíveis só vão vender gasolina com as novas especificações da Agência Nacional do Petróleo. Quem tem as informações é o Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Quais serão as principais mudanças? Olha, a primeira dessas mudanças deve ser no preço, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. A ANP e a Petrobras já anteciparam que a gasolina pode ficar mais cara. Mas, segundo a companhia, essa alta deve ser compensada no ganho de rendimento do motor dos veículos. Testes apontaram que ela mantém o aquecimento adequado dos motores e melhora o tempo de resposta quando o carro é ligado. Além disso, a expectativa é que ela ajude na redução de até 6% do consumo por quilômetro rodado. Essa nova gasolina ela vai apresentar uma mistura diferente, mais próxima do combustível que é usado na Europa. E um outro benefício será a redução na emissão de poluentes. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Vamos aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.884.967 casos de Covid-19, com 72.833 mortos. Foram 733 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.154.837 pacientes estão curados e 657.297 seguem em acompanhamento. O governo zerou a tarifa de remédios usados no combate à Covid-19. Vamos a Brasília falar com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. Olha, ao todo foram 34 medicamentos que tiveram o imposto de importação zerado. A decisão foi da Câmara de Comércio Exterior, que tem representantes de diversos ministérios. Entre os medicamentos estão a ivermectina e a edoxabana. Também foi zerada a tarifa de máquinas para produção e embalagem de máscaras descartáveis de proteção. A previsão é que essas máquinas fabriquem 400 máscaras por minuto. Essa medida vale até o dia 30 de setembro. E desde que o país começou a registrar casos do novo coronavírus em março, a Câmara de Comércio Exterior já reduziu a zero a tarifa de 549 produtos relacionados à recuperação ao combate da doença. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O Congresso deve derrubar o veto do governo à desoneração da folha de pagamento das empresas. A opinião é do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que participou do JR Entrevista desta segunda. Eu acho que esse veto será derrubado, né? Eu mesmo já estou marcando amanhã
com o presidente do Senado, né, já com o pessoal da indústria das máquinas, né, o pessoal da tecnologia. Eles estão apreensivos, realmente, com razão. Realmente não dá, neste momento de crise como essa, você ainda onerar ainda mais o segmento, que é impossível manter essas empresas da forma como mantendo realmente, tirando a desoneração, que eu acho que nesse momento não se deve mexer. Então o Congresso tem a reunião já marcada para quinta-feira, nós temos a reunião e vamos derrubar o veto. Eu acho que está bem, esse item eu acho que está bem costurado, não é? E a tendência é derrubar. Esse prolongamento do auxílio emergencial de R$600 foi importante para a população? Não tenha dúvida, né? Primeiro que nós tem que ressaltar aqui que o Congresso aprovou de imediato, havia uma proposta inicial com valor menor, a gente conseguiu aprovar os R$600, depois veio a implementação, o Executivo também muito bem conseguiu rapidamente, né? É evidente que teve muitas falhas, né? Mais de 600 mil pessoas receberem indevidamente, mas aí todos eles vão responder por isso, e a gente também não podia burocratizar demais, porque no momento da pandemia, né, as pessoas com dificuldade passando fome, você tem mais que liberar o mais rápido possível. E, evidentemente, agora você já vai ajustando isso. Foi prorrogado, né, para mais R$ 1.200, que eu espero que a gente consiga até lá superar todas essas dificuldades. A Prefeitura de Belo Horizonte vai passar a multar, a partir desta terça, quem sair às ruas sem usar máscara. Virgínia Nalon, uma boa noite para você. Qual é o valor da multa? Olá, boa noite. O valor da multa é de R$ 100. A fiscalização vai ser de responsabilidade dos fiscais do município ou dos agentes da Guarda Municipal. Primeiro, os agentes vão abordar o morador e pedir para que ele coloque a máscara. Se ele se recusar a colocar, vai ser obrigado a apresentar os documentos para que o fiscal ou guarda municipal possa emitir a multa. As pessoas em situação de rua que não estiverem usando máscara não serão multadas, mas receberão uma máscara das equipes que estiverem fazendo a fiscalização. O comércio também vai ser fiscalizado. O estabelecimento que permitir a entrada ou a permanência de pessoas que não estiverem usando máscara pode ter o recolhimento ou a suspensão do alvará de funcionamento. Obrigada, Virgínia. A Universidade Federal do Paraná iniciou uma pesquisa para saber se é possível que animais transmitam o novo coronavírus para seres humanos. O teste para a Covid-19 foi aplicado em 12 felinos do Zoológico de Curitiba. Por enquanto, todos atestaram negativo para a doença. A pesquisa, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, entrará em nova etapa no segundo semestre. A Rússia finalizou com sucesso os testes clínicos para uma possível vacina contra o novo coronavírus. O país pode se tornar o primeiro a distribuir o imunizador para a população. Segundo a universidade, que conduz as pesquisas, a vacina é eficaz e segura. Essa distribuição, prevista para agosto, equivale à fase 3 de testes, já que os vacinados ficarão em observação. A Rússia espera concluir essa etapa até setembro. No Japão, um volume recorde de chuvas foi registrado em várias províncias. Então, vamos até Tóquio falar com a correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde aí para você, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Pois é, este ano a temporada de chuvas, que é comum durante o verão aqui, veio com ainda mais força. O primeiro-ministro Shinzo Abe visitou nesta segunda-feira a província de Kumamoto, que tenta se recuperar após o rompimento de uma barragem. Ele prometeu quase 20 bilhões de reais para as áreas destruídas. Pelo menos 72 pessoas morreram e dezenas ainda estão desaparecidas. As autoridades alertam para o risco de mais inundações e deslizamentos de terra. E na China, a situação também é preocupante. Mais de 400 rios correm risco de transbordar. Os temporais já causaram destruição de quase 30 mil casas e provocaram mais de 140 mortes. A região ao sul da China tem sido a mais castigada e a estimativa é que 34 milhões de pessoas tenham sido afetadas pelas enchentes. Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelas suas informações. A Live JR desta segunda-feira foi com Honorilton Gonçalves, bispo líder da Igreja Universal em Angola. Em pauta, a onda de ataques e perseguições que brasileiros religiosos estão sofrendo no país africano. A Live JR teve a participação dos jornalistas Celso Freitas, Eduardo Ribeiro e Cristina Lemos. Honorilton Gonçalves contou que há cerca de 3 semanas, templos, propriedades da Igreja Universal e casas de pastores brasileiros em Angola foram tomadas por um grupo de ex-integrantes. Decidiram
tomar aproximadamente 100 prédios, aproximadamente 20 residências, 100 viaturas, carros pertencentes à igreja. Eles invadiram uma das nossas igrejas, eles expulsaram alguns dos nossos membros, e quando os obreiros reagiram, obreiros são oficiais da igreja que colaboram com a igreja. Quando houve uma reação, chegou a polícia de Angola e retirou os que estavam voltando para recuperar o bem da igreja. A polícia retirou e devolveu aos invasores. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente angolano João Manuel Lourenço, pedindo proteção aos brasileiros. Se aumente a proteção dos membros da IURD, a fim de garantir a sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias, enquanto prosseguem as deliberações nas instâncias pertinentes. Qual é a acusação que esse tribunal de exceção faz contra os integrantes da Igreja Universal? A principal é evasão de divisas, que nós vendemos os prédios da igreja para transformar em dinheiro que é enviado para os países. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está legalmente constituída, obedece rigorosamente à Constituição do país. Os ataques e as ameaças estão colocando em risco o trabalho social que a igreja faz no país africano. Nós temos trabalho com os moradores de rua, de madrugada, nós temos trabalhos nos presídios, nos hospitais, nós atendemos famílias carentes com cestas básicas. Inclusive, durante a pandemia, foram distribuídas centenas de cestas básicas, foram distribuídas roupas, álcool gel, nós distribuímos máscaras, fizemos um trabalho intenso social. Na França, uma imagem misteriosa numa plantação de trigo atraiu a atenção dos moradores. O desenho apareceu num campo na cidade de Vimy, no norte do país. 300 metros quadrados da plantação de trigo foram danificados. Até agora, ninguém descobriu a origem do desenho. A família ficou feliz com a repercussão do caso, mas está incomodada com a invasão da propriedade. E na China, um garotinho de 2 anos virou sensação nas redes sociais pelo talento no basquete. O pequeno jogador dribla obstáculos e faz uma cesta atrás da outra. O menino se interessou pelo esporte depois de ver o pai jogar. O que começou como brincadeira virou um treino de 2 horas por dia. E com esse talento aí, ele já atraiu mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Que fofura, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. E uma boa noite para você.